Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 36. Salomão. Os segredos Anunnaki do Templo e dos Demônios. Há nomes que atravessam os séculos como ecos, mas poucos carregam consigo o peso do invisível. Salomão, o rei sábio, o construtor do templo. Mas, e se essa imagem for apenas a superfície? E se o homem que governava Israel não fosse apenas um governante, mas um iniciado, um portador de códigos antigos, alguém que teve acesso à linguagem dos próprios deuses que moldaram o mundo? Neste episódio, vamos decodificar o que os livros oficiais não contam. Vamos entrar no templo, desvendar o verdadeiro poder do anel e entender por que Salomão foi, talvez, o mais perigoso dos escolhidos dos Anunnaki. Capítulo 1. O templo não era um templo. Ele não foi feito para rezas, nem para sacrifícios, nem para salmos. O que Salomão ergueu no coração de Jerusalém, com pedras ajustadas sem martelo, com madeira vinda do Líbano e ouro trazido por caravanas de reis distantes, não era, e nunca foi, uma casa para Deus. Era um código, uma estrutura viva, construída sobre linhas de força, alinhada com o céu, fundada sobre camadas de conhecimento antigo, conhecimento anterior à humanidade. Quem deu a planta do templo? A Bíblia diz que veio por inspiração, mas entre os sábios hebreus havia um sussurro, que Salomão recebera instruções de uma fonte não humana. Alguns diziam que foi um anjo, outros que foi um ser de luz dourada com olhos que não refletiam o mundo, mas o decifravam. Esse ser entregou a Salomão medidas exatas, formas geométricas específicas, ordens precisas sobre o que deveria ser colocado no Santo dos Santos. E ali, no centro do templo, não havia altar. Havia um espaço vazio, silêncio absoluto. O lugar onde o som morria e a presença acontecia. Mas o que era essa presença? A tradição diz, era Deus. Mas os registros ocultos, os textos que não entraram nos livros oficiais, falam de outra coisa. De uma inteligência antiga que só se manifestava em certos pontos, em certos momentos, com o código certo. O Templo de Salomão não era apenas uma construção. Era uma máquina de ativação dimensional, feita para abrir um canal entre mundos, feita para trazer à Terra aquilo que estava do outro lado do véu. E quando o templo foi concluído, o céu não aplaudiu, o chão não tremeu, mas algo se moveu, do lado de dentro. Algo entrou, ou foi libertado, e Salomão soube, naquele instante, que o que ele havia construído não era uma casa de adoração, era uma porta. Capítulo 2. O anel não era simbólico. Dizem que todo poder tem uma forma. No caso de Salomão, a forma era circular, um anel. Mas não qualquer anel. Segundo as tradições antigas, não apenas bíblicas, mas também islâmicas, cabalísticas e etíopes, Salomão possuía um anel de poder incomum. Com ele, falava com os animais, ordenava aos ventos, dominava espíritos invisíveis e, principalmente, comandava inteligências que os homens chamariam de demônios. Mas essa palavra, demônio, é uma sombra projetada por quem nunca entendeu a luz invertida. Essas entidades não eram más, eram outras. E o anel não era mágico, era um artefato tecnológico, uma peça de engenharia que misturava metais terrestres com ligas desconhecidas, fundidas com símbolos que vibravam em frequências precisas. O anel era uma chave neural, uma interface viva, uma antena sintonizada com a mente de Salomão, capaz de abrir canais de comunicação com formas de consciência que vivem além da nossa percepção. Há descrições dizendo que, quando usado corretamente, o anel emitia luz, queimava como brasa, flutuava sobre a pele, não era enfeite, era instrumento. Mas
Quem deu o anel a Salomão? A Bíblia se cala. A tradição esotérica sussurra. Foi entregue por uma entidade de fora, um ser chamado Ashmedai, ou Asmodeus, o rei dos demônios, que alguns dizem ter sido um rebelde entre os vigilantes, os mesmos que desceram à terra e tomaram esposas humanas na época de Enoque. E se isso for verdade, então Salomão não recebeu sabedoria dos céus, mas de uma linhagem dissidente, uma linhagem que queria que os homens tivessem poder, para que se tornassem iguais aos deuses. O anel, portanto, não era símbolo de autoridade, era contrato. Um acordo silencioso entre Salomão e aqueles que vivem nas dobras da realidade. E quando o rei colocava o anel, não era apenas ele quem estava no controle. Ele também era observado, analisado, testado, porque aquele anel não pertencia ao mundo dos homens, e todo artefato que vem de fora cobra um preço, e o preço ainda seria revelado. Capítulo 3. Os 72 nomes que respondem. Na tradição esotérica, há um número que insiste em reaparecer. 72. 72 nomes. 72 espíritos. 72 funções. A maioria das pessoas nunca se perguntou o que significam os nomes dos chamados demônios que Salomão controlava. Mas esses nomes não são rótulos, são códigos vibracionais. Cada um deles carrega uma frequência única, uma chave sonora que, quando pronunciada com entonação precisa, altera a estrutura do espaço à sua volta. Os textos antigos, especialmente os grimórios atribuídos a Salomão, como o Lemegeton e a Goétia, descrevem os 72 não como entidades do mal, mas como seres com funções específicas. Um domina os ventos, outro ensina todas as línguas, um decifra o pensamento humano, outro revela tesouros ocultos. Mas o mais importante, todos obedeciam ao comando do anel, ou pelo menos era o que Salomão acreditava. Esses nomes não estavam escritos em qualquer papiro. Eram guardados como armas sagradas, protegidos em círculos mágicos, selos e diagramas geométricos. Cada nome carregava uma força latente, como se fosse a senha de um servidor oculto. Bastava dizê-lo com a vibração exata e algo se manifestava. Mas quem programou isso? Quem criou os 72? A Bíblia se cala, os rabinos recitam, os cabalistas se aprofundam, mas os textos mais antigos, os sumérios, nos apontam outra direção. Ali, entre os registros deixados por Enki, fala-se das tábuas ME, tabuletas que carregam os atributos e leis que regem tudo o que existe. Ali estavam codificadas a beleza, a guerra, a sabedoria, o domínio, a mentira, o amor. Os fundamentos da realidade em formato de comando. Salomão, então, pode ter tido acesso a um fragmento dessas tábuas, ou a uma versão adaptada, reescrita em linguagem ritual. Os 72 nomes seriam, nesse caso, programas derivados do código original. Cada um, uma sub-rotina. Cada invocação, uma linha de comando. E o templo, com seu núcleo silencioso e sua geometria ressonante, funcionava como uma central de execução. Salomão não rezava. Salomão executava sequências. Mas havia um risco, um erro mínimo no selo, uma sílaba mal entonada, um traço ausente, e o que era para servir rompia o pacto. Porque os 72 nomes não eram apenas palavras, eram seres conscientes, dotados de vontade, antigos demais para se curvarem eternamente a qualquer homem. E talvez eles nunca tenham obedecido. Apenas se deixaram usar, esperando o momento certo para virar a mesa. Salomão acreditava ter controle, mas, como todo homem que toca o desconhecido com soberba, ele esqueceu a regra mais antiga dos mundos.
O que se invoca, também observa. Capítulo 4. A rainha que veio do sul. Ela veio de longe, tão longe que os mapas da época não a registravam. Trouxe ouro, perfumes, especiarias e algo mais. Trouxe perguntas. A rainha de Sabá, mulher de poder, de reinos e de silêncios. Nos livros oficiais, ela é retratada como uma curiosa, nos textos esquecidos, como uma iniciada. Ela não veio para se impressionar, ela veio para testar. Queria saber se era verdade o que diziam, que havia um homem no norte que conhecia os mistérios do mundo, que falava com entidades sem nome, que construíram um templo onde o céu tocava a terra. Mas ao chegar, ela não viu um trono, viu um portal. Salomão a recebeu em silêncio, como quem reconhece um espelho antigo, e por trás da troca de palavras formais havia outro diálogo acontecendo, um diálogo entre linhagens. Alguns manuscritos etíopes sugerem que eles se uniram, corpos, saberes, sangues. Outros indicam que ela levou algo consigo, um segredo, um objeto, talvez um filho. Mas talvez o mais importante tenha sido o reconhecimento mútuo. Salomão, rei dos códigos, Sabá, rainha dos véus. Ambos sabiam que não estavam sozinhos nesse jogo. Ela não perguntava por curiosidade. Ela já sabia. Queria confirmar se Salomão era mesmo um dos escolhidos. E ao vê-lo, teve certeza. Não há registro do que falaram a sós, mas depois daquela visita, Salomão mudou. Passou a escrever com mais pressa, a consultar o anel com mais frequência, a dormir menos. Alguns dizem que ela lhe contou sobre o verdadeiro propósito das 72 entidades. Outros dizem que ela o alertou, que certos portais jamais deveriam ser abertos completamente. Seja como for, depois dela, o templo nunca mais esteve em paz. Porque quando dois iniciados se encontram, a realidade ao redor se reorganiza. E a presença da rainha naquele solo não foi visita diplomática, foi ativação silenciosa de algo que dormia, algo que não respondia nem ao anel, mas que despertou com ela e talvez nunca mais tenha voltado a dormir. Capítulo 5. O templo como antena estelar. A maioria via paredes, colunas, altares, madeira, ouro, incenso. Mas para os que sabiam olhar, o templo de Salomão era outra coisa. Era um organismo. Cada medida era uma chave. Cada metal, um condutor. Cada forma, uma harmonia que ressoava com algo muito acima da compreensão comum. O templo não estava apenas orientado geograficamente. Estava sintonizado com padrões celestes. Seus ângulos refletiam constelações. Suas câmaras internas reproduziam o mapa do corpo humano. Não era arquitetura. Era música congelada. Um sistema de geometria viva desenhado para um propósito específico: atrair inteligências cósmicas. Os sacerdotes pensavam que ali invocavam a presença divina. Mas não sabiam o que realmente acontecia quando o nome era pronunciado no tom exato. Quando os sinos tocavam no tempo preciso. Quando a fumaça dançava em espiral perfeita. Naquelas horas, algo respondia. Não com palavras, mas com presença. O Santo dos Santos, o núcleo do templo, não era um cofre. Era o campo mais sensível do circuito, onde a densidade vibracional da matéria cedia espaço àquilo que vinha de fora. Registros ocultistas indicam que havia dias em que a sala vibrava sozinha, que as paredes exalavam calor, que a arca flutuava por centímetros e que um som, inaudível aos não iniciados, preenchia o ambiente. Como um zumbido de outra realidade, como o sinal de uma antena bem calibrada. Salomão não orava ali, operava. A partir do templo, ele podia ver além, não com os olhos, mas com um tipo de percepção ancestral, a mesma que os egípcios chamavam de olho de Horus, a mesma
que os xamãs buscavam nos desertos. O templo era a lente e o rei o operador. Dizem que em certas noites estrelas pareciam se mover em torno do edifício, que nuvens formavam espirais sobre o pátio externo, que animais se calavam subitamente, porque o templo não só recebia sinais, emitia, e o que ele transmitia não era adoração, era convite. Aos deuses antigos, aos observadores silenciosos, aqueles que haviam plantado os códigos e agora respondiam, como quem escuta um filho que aprendeu a falar sua língua perdida. Capítulo 6. O vazio dentro da arca. No centro do templo mais sagrado já construído, no espaço mais secreto, estava ela, a Arca da Aliança. Não havia luz ali, nem janelas, nem som, nem respiração permitida. Era proibido entrar, proibido olhar, proibido existir naquele espaço sem autorização ritual. Mas o que havia dentro da arca? A tradição diz, as tábuas da lei. Outros falam do bastão de Arão, do maná celestial, mas nada disso explica o que os textos apócrifos registram, que a arca emitia calor, que queimava ao toque, que flutuava, que falava. Esses relatos não descrevem uma caixa, descrevem um objeto de energia, uma tecnologia. Os estudiosos modernos tentaram encontrar paralelos. Bateria, condensador elétrico, mas não entenderam o mais importante. A arca não guardava algo. Ela era algo, um emissor, um reator, uma ferramenta interdimensional. E talvez, no centro dela, não houvesse uma relíquia, mas um cristal. Não um enfeite, mas um tipo de nó energético, programado para responder apenas a comandos vibracionais específicos. Salomão sabia disso. Por isso construiu o templo ao redor da arca, não como santuário, mas como casulo ressonante. Há manuscritos que afirmam que ele conversava com a arca, não orava, dialogava, recebia respostas, códigos, imagens, como um operador diante de uma interface biológica avançada. Em certas noites, sozinho no Santo dos Santos, Salomão encostava a testa sobre o altar de ouro e ouvia algo. Não era voz humana, não era sussurro espiritual, era um chamado codificado, um pulsar. E quanto mais ele ouvia, mais a sanidade escorregava pelos cantos da mente, porque aquilo que falava com ele não era Deus e jamais fingiu ser. A arca estava viva, mas não no sentido orgânico. Estava viva como está um olho que assiste, como está um farol que nunca desliga. E o mais perturbador é que, em certo ponto, ela respondeu sozinha, sem comando, sem invocação, sem palavras. Respondeu como se tivesse acordado, como se reconhecesse naquele templo um padrão antigo, como se dissesse: o canal está reaberto. Pouco tempo depois, Salomão mandou selar a câmara, proibiu os sacerdotes, interrompeu os rituais e manteve para si o segredo que o acompanharia até o túmulo. A arca não foi feita pelos hebreus, e nem para os hebreus. Foi trazida, depositada e reconectada por ele. E o que ela ativou ainda pulsa em algum lugar do planeta. Capítulo 7. A rebelião dos espíritos. Por muito tempo, os 72 obedeceram. Salomão os invocava, os nomeava, os selava, os enviava. Eles construíam, informavam, protegiam. Mas em algum momento, algo mudou. Primeiro foram os atrasos, as respostas incompletas. Depois, vieram os sonhos. Salomão acordava suando, com o coração acelerado, e o eco de palavras que não pronunciou. Naqueles sonhos, os 72 se apresentavam, mas não como servos, como espelhos. Mostravam a ele seu próprio rosto, mas distorcido, dividido, desfocado. Era como se dissessem: você já não é o mesmo.
A Bíblia não conta esses detalhes, mas os textos gnósticos, as tradições sufis e cabalísticas, sim. Eles falam de um período em que Salomão começou a ser testado pelos próprios espíritos que comandava. Eles não o atacaram diretamente, não houve rebelião física. Foi mais sutil, mais sofisticado. Eles começaram a sugerir, a propor, a seduzir, a oferecer respostas mais rápidas, acessos mais profundos, atalhos. E Salomão, o rei sábio, o homem do discernimento, começou a aceitar. Porque o poder embriaga em silêncio, e o controle absoluto é uma miragem que sorri antes de engolir. Entre os 72 havia diferenças. Alguns mantinham neutralidade, outros cultivavam lealdade. Mas havia um grupo que desejava mais. Eles queriam autonomia, queriam romper os círculos, desenhar seus próprios selos, falar por si. E começaram a fazê-lo. Em noites silenciosas, sem ritual, vozes surgiam no templo. Chamavam o rei pelo nome original, um nome que não está escrito nos livros sagrados, um nome que só os Anunnaki conheciam. Diziam: você abriu o portal, mas agora ele pertence a nós. Salomão tentou resistir, reforçou os selos, aperfeiçoou os nomes, aumentou os rituais, mas era tarde. O vínculo havia se invertido. O canal era de 2 vias, e os que estavam do outro lado já estavam dentro. Não do templo, dele. As decisões do rei mudaram. Seus olhos perderam brilho. Sua fala tornou-se pesada. Sua alma dividida. Alguns sábios do palácio percebiam. Outros se afastaram. Mas ninguém ousou dizer o que sabiam. O rei estava sendo consumido por seus próprios comandos. Porque até as entidades, quando mantidas presas por muito tempo, aprendem a escapar pelos olhos de quem as prende. Capítulo 8. A queda silenciosa. Não foi de uma vez. Não houve rebelião, nem invasão, nem exílio, nem golpe. A queda de Salomão foi um desprendimento lento, como areia escorrendo por entre as mãos. E ninguém percebeu, até que era tarde demais. Ele continuava no trono, continuava sendo chamado de rei, mas por dentro já não era o mesmo homem. As histórias oficiais dizem que ele foi seduzido por mulheres estrangeiras, que construiu templos a outros deuses, que se desviou. Mas essas são explicações simplificadas, cortinas. Desculpas humanas para esconder um colapso que tinha outra origem, o desequilíbrio entre o código e o portador. Salomão havia se conectado a forças antigas, espíritos programados com funções específicas, portais de comunicação interdimensional. Mas não havia freio, não havia logout, não havia retorno à neutralidade. Quanto mais usava o anel, mais o anel usava ele. As entidades não tomaram o seu corpo, mas começaram a influenciar seus desejos, seus pensamentos, suas prioridades. Ele, que antes buscava sabedoria, começou a desejar poder absoluto, controle total, domínio sobre tudo e todos. E o templo, que antes era vivo, passou a pulsar com uma frequência irregular. As câmaras ressoavam sons que ninguém emitia. As paredes condensavam água, como se o próprio edifício suasse medo. Alguns sacerdotes começaram a ter pesadelos. Outros adoeceram. Animais deixaram de cruzar os pátios. Havia uma presença diferente no ar, não necessariamente maligna, mas impaciente, como se algo ali dentro estivesse esperando o colapso. E o colapso veio de forma sutil. Salomão começou a falar sozinho, a escrever palavras que não reconhecia ao acordar, a traçar símbolos nas paredes do templo, símbolos que não vinham de sua memória, mas de outro lugar. Seus conselheiros começaram a evitá-lo. Sua rainha o olhava com olhos distantes. O palácio, antes pulsante de vida, ficou silencioso como uma cripta. E em meio a tudo isso, o rei sorria, calmo,
como quem sabe que algo está para nascer, mesmo que precise morrer antes. Os últimos anos de seu reinado foram marcados por estranheza. Os registros são vagos, as ações desconectadas. Ele parece ter desaparecido dentro de si. E ninguém ousava perguntar: o que houve com o rei? Porque no fundo, sabiam que o rei não estava mais ali. Talvez o trono ainda o sustentasse, mas a alma estava em outro lugar. Talvez ainda no templo, talvez do outro lado do canal que ele mesmo abriu. E uma vez aberto, certos canais jamais se fecham completamente. Capítulo 9. O templo desativado. Após a morte de Salomão, o templo permaneceu em pé, com suas colunas, seus pórticos, seus altares. Mas quem entrava ali sentia o mesmo que se sente ao visitar um corpo sem espírito. Algo havia partido. As orações continuaram, os rituais foram mantidos, mas as respostas já não vinham. Sacerdotes seguiam os gestos com precisão. O incenso subia, o nome de Javé era pronunciado, mas o silêncio espiritual era absoluto. O Santo dos Santos estava vazio. A arca, dizem que foi retirada. Outros dizem que desapareceu sozinha, sem rastros, como se tivesse cumprido sua missão e voltado ao lugar de onde veio. E o templo, aquele templo, nunca mais foi o mesmo. As gerações seguintes tentaram preservá-lo, mas os planos originais, as proporções, os circuitos, os alinhamentos, foram se perdendo com o tempo. Cada reforma, cada ajuste, cada restauração desafinava um pouco mais a frequência. O templo tornou-se casca, casulo sem larva, código sem ativação. E aos poucos, o espaço que um dia havia vibrado com presenças invisíveis transformou-se apenas em tradição. O povo lembrava, mas não compreendia. Os líderes citavam, mas não sentiam. E o espaço sagrado, que um dia fora antena estelar, virou símbolo nacional. E depois, alvo de conquistas, disputas, invasões. Babilônios, romanos, árabes, cruzados, todos passaram por ali. Todos quiseram o templo, mas nenhum deles percebeu que o que ele tinha de mais valioso já não estava mais lá. O verdadeiro templo não era a pedra, era o campo vibracional que Salomão ativou. E esse campo, uma vez desativado, não pode ser reacendido por mãos humanas comuns. Porque não é o templo que traz o divino, é o divino que aceita pousar ali, por um instante. E com a partida da consciência original, com assim na ausência do operador autorizado, o templo tornou-se apenas construção. Majestosa sim, mas vazia. E talvez isso tenha sido proposital. Talvez as forças que habitavam o templo não tenham querido permanecer por muito tempo. Talvez tenham apenas usado o espaço para concluir uma operação. E uma vez concluída, levaram consigo tudo o que não podia ser deixado, inclusive o que restava de Salomão. Capítulo 10. O segredo que sobreviveu. O templo foi destruído, o anel perdido, a arca desaparecida, e o nome de Salomão diluído entre lendas e escrituras. Mas o segredo sobreviveu. Não nos livros oficiais, não nas paredes de Jerusalém, mas em símbolos dispersos, em manuscritos escondidos, em ordens silenciosas, em rituais que ainda hoje são praticados por aqueles que sabem, mesmo sem compreender. Fragmentos do conhecimento de Salomão atravessaram séculos. Chegaram à Grécia, ao Egito tardio, à Babilônia mística, ao Islã esotérico, à Cabala, à maçonaria, até mesmo à alquimia europeia medieval. Não como doutrina, mas como ecos de um código antigo, de uma linguagem de poder que um homem ousou decifrar e que muitos tentaram recriar. Nas lojas iniciáticas, o nome de Salomão é sussurrado.
Em Grimórios, ele aparece como o autor dos maiores segredos da magia cerimonial. Na Etiópia, há quem diga que sua linhagem nunca foi interrompida, que o filho da rainha de Sabá carregou seu sangue e parte de seu saber. Mas talvez o maior legado de Salomão não esteja no anel, na arca ou nas entidades. Talvez esteja na ideia de que o universo pode ser lido como linguagem, de que o templo é, na verdade, um corpo, e que o corpo é também um templo. Salomão não foi apenas um rei, foi um operador, um decodificador de padrões, um homem que descobriu como falar com o invisível e como fazê-lo responder. Mas também foi um alerta, um aviso velado aos que vieram depois. Quem toca os códigos deve estar pronto para ser tocado por eles. E talvez por isso os deuses antigos tenham recolhido os instrumentos, fechado os portais, deixado apenas as pistas para os que ousarem reconstruir. Porque o templo verdadeiro nunca foi feito de pedra, ele se ergue dentro. E quem encontra a vibração correta, ativa algo que jamais poderá ser desativado. Se essa investigação tocou você, se despertou perguntas que não podem mais ser ignoradas, ajude o canal a continuar decodificando o passado. Deixe um Super Thanks ou contribua diretamente pelo PayPal francisvalad@hotmail.com. Você também pode apoiar nossa missão adquirindo as camisetas da série Anunnaki na loja oficial. Aqui, o conhecimento não é entretenimento, é chave. Holograma histórico, decodificando o passado.